Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor esteja em cada um de vocês, em seus corações. Hoje, dia 7 de outubro, 21h05. E nós estamos há 530 dias, é isso? Deixa eu ir aqui, para não errar, né? Estamos há 530 dias do término da geração da figueira. Que todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? Nós estamos vendo, boa noite, Rita. Estamos vendo bastante coisa aí, né? Como todos os dias a gente fala, mas parece que tá aumentando, né? Boa noite, Carla Bernardes, graça e paz, Val. Todo dia a gente tá aumentando como é que falam? As notícias, né? Estão ficando mais intensas, né? E nós temos que ficar com o nosso amor em Cristo mais intenso ainda, né? Nós precisamos ficar com amar a Cristo mais intensamente. Eu estava vendo, né? Professoras renunciando aos seus cargos na rede pública por não querer ensinar o que o governo está mandando. Vocês viram já isso? Professoras renunciando, novinhas, mocinhas novas, renunciando seus cargos como professora, porque elas estão se negando a ensinar a ideologia governamental. O que quer dizer isso? Chegou o tempo da renúncia. Chegou o tempo da renúncia. Mas você está preparado para isso? Você está preparado para renunciar ao teu trabalho por amor a Cristo? Você está preparado para renunciar à tua vida por amor a Cristo? Você está se preparando para tomar esse passo, meu irmão? Nós já estamos começando a ver. Boa noite, Esther. Já estamos começando a ver irmãos que já estão nesse ponto aqui no Brasil. Você imagina por aí que jeito que não está. Nós precisamos tomar consciência do que está acontecendo. Boa noite, Rose. Para que nós possamos tomar as nossas posições também. Presta atenção. Precisamos tomar consciência. Shalom, Maria Rita. Boa noite, Joelisa. Precisamos tomar consciência do que está acontecendo para nós tomarmos as nossas decisões. Shalom, Andréia. Boa noite, amor de Deus. Paz do Senhor, Vânia. Entenderam? Meu irmão, pare e pensa. Se você é um funcionário público, quero que você preste bastante atenção. E quando as coisas... Boa noite, Alberto. E quando as coisas começarem a apertar, você está pronto para renunciar ao teu cargo como funcionário público por amor a Cristo? Paz do Senhor, Jaque. Você está pronto para isso? Hoje eu estava pensando, estava meditando, né? E pedindo a Deus que Deus nos guarde no seguinte aspecto, que nós sejamos, né? Boa noite, Marisa. Shalom, Simone. Que nós precisamos pedir a Deus que nos dê a capacidade que teve Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, né? O primeiro homem a morrer por amor a Cristo. Nós temos que ter a capacidade que ele teve. Como é que nós vamos fazer para ter essa capacidade? Boa noite, Edna. Como que nós vamos ter essa capacidade? Em primeiro lugar, Estevão era um homem que obedecia a Deus, né? Seguiu o Salvador, não deixou de Jesus. Ele não pertencia ao núcleo dos discípulos, né? Dos apóstolos, aliás. Não discípulos, apóstolos, os 12, não. Ele não era, ele pertencia aos 70 discípulos, né? Shalom, Viviane. Ele pertencia aos 70, ao grupo dos 70 que estavam ao redor. Tinha 70 discípulos e 12 apóstolos, né? E ele pertencia a esse grupo. Então, quer dizer, um grupo seleto de gente que ama a Cristo acima de todas as coisas. Em que grupo você está? Boa noite, Suzana. Em que grupo nós estamos?
Entendeu? Em que grupo nós estamos? Será que nós vamos ter a honra e a capacidade ao mesmo tempo de ser iguais a Estevão? Será que nós vamos ter a honra e a capacidade de ser como Paulo? Paulo colocou a cabecinha dele no tronco para ser degolado. Será que nós teremos essa capacidade? Entendeu? Nós vamos prestar atenção. Boa noite, Aline. Nós precisamos prestar atenção nas nossas vidas, precisamos prestar atenção em tudo que estamos fazendo, para que nós não venhamos ser achados em falta e o poder de Deus não nos abraçar, porque aqueles que estiverem em falta na presença do Pai, isso não vai poder acontecer. Vai ser difícil. Vai ser difícil aguentar esse tipo de coisa. Mas aqueles que estiverem com o seu coração, boa noite, acho que é Edna, né? Aquele que estiver com o seu coração rendido ao Senhor Jesus, esse vai ter capacidade para isso. Eu estou pedindo a Deus que me dê essa capacidade. Porque sou sincera em dizer para vocês, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. Eu sou covarde demais. Sou muito covarde. Eu tenho clamado a Deus, Senhor, se for para eu passar por isso, me dá capacidade de enfrentar, por amor de Ti, que eu possa enfrentar tudo e não venha negar o Teu nome, porque o meu corpo é covarde. Meu corpo é covarde. Entendeu? Não sou hipócrita não de dizer para você que eu sou corajosa, não. Eu não tenho essa coragem, entendeu? O reino de Deus é tomado à força, temos que estar nos limpando e pedindo perdão todos os dias, todos os momentos da nossa vida, exatamente. Tentando andar nas pisadas do mestre, exatamente isso. Andréia, não é fácil não, minha irmã. Eu sou sincera, eu sou de uma covardia tremenda. E a gente já morre de medo com o ventinho que dá, né? De vez em quando venta forte aqui, eu tô só clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, entendeu? De medo do que pode acontecer. Você imagina uma situação dessa quando nós vamos precisar sair das nossas casas, né? Deixar tudo por amor a Cristo. Será que eu tô preparada? Uma vez minha mãe disse assim para mim, porque eu lia muito, minha mãe me dava muito para eu ler. Eu era menina, hein? Minha mãe me dava para eu ler Torturados por Amor a Cristo. Ela comprava para eu ler. Eu também sou medrosa. Ela comprava para eu ler. E logo que eu comecei a ler, ela começou a comprar esses livros e eu comecei a ler os livros e eu não parava de ler. Eu parecia uma máquina de ler livros, sabe? Quando eu era menina, que eu aprendi a ler, eu devorava livros, eu devorava. E aqueles livros, então, eu devorei. Torturado por Amor a Cristo, Torturado por Sua Fé, Judite, a Judia Crente, e eu li infinidades deles, atrás das grades, e eu lia, eu devorava esses livros, e quando chegava a noite, Shalom Vanise, Shalom Eliane, quando chegava a noite eu não conseguia dormir, de medo que eu tinha, porque eram atrocidades que eles relatavam nos livros, né? Atrocidades. E eu lembro que um dia minha mãe chegou em mim e falou assim, você precisa parar de ler esses livros. Eu falei, eu não posso parar. Eu falava, eu não conseguia parar de ler. Era uma coisa incrível. E um dia ela falou assim para mim, presta atenção no que eu vou te dizer, ela falou. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, muito o Senhor coloca a gente. Então, se você for fiel a Jesus nas poucas coisas, Ele também vai ser fiel a você no muito. Então, não se preocupe. Ela falou desse jeito para mim. Se você for uma filha fiel a Deus, e se você precisar morrer por amor a Cristo, Ele vai te dar as condições para você morrer por Ele. Eu devia ter em torno de uns 8 ou 9 anos de idade quando ela falou isso para mim. E aquilo me marcou muito.
Então um dia, eu nunca me esqueço também, eu já estava mais velha um pouco, acho que eu estava com uns 12 anos. 12 não, 11 anos, que foi antes da minha mãe operar. Eu estava em casa, né? Meu pai tinha morrido há pouco tempo. E eu estava em casa e eu perguntei para Deus assim, o que ele queria de mim. O que ele queria de mim. Eu estava sentada na minha cama e eu perguntei para Deus, Senhor, o que tu queres de mim? E eu abri a Bíblia. Estava escrito assim, eu não lembro onde está esse versículo, mas estava escrito assim, que leia a Bíblia, não estava falando com essas palavras, mas ele queria dizer isso. Leia a Bíblia, como que diz? Leia a palavra, né? Leia os ensinamentos com toda a tua alma. Falava desse jeito. E ali eu li aquilo e eu falei, meu Deus, Deus quer que eu leia a Bíblia. Deus quer que eu leia a Bíblia. E eu ali fiquei meditando e contei para minha mãe. Minha mãe falou, tá vendo? Deus está falando com você. Entendeu? Ele não deu força para viver, e se preciso for, também nos dá força para morrer. Exatamente. Essa é uma no livro da Corrie de Boom, o pai dela fala isso para ela, muito, muito bonito. Aquele que nos deu força para viver, nos dará força para morrer. Irmãos, nós precisamos ficar alertas, porque o tempo já chegou, o tempo está aí. De quando eu estou falando com vocês aqui na internet, já tenho acho que uns 5 anos, né? Eu acho. Foi em 2020 que eu comecei. Então, quer dizer, uns 5 anos quase, né? E quase todas as noites eu venho aqui. Rara noite que eu não venho, né? Rara noite que eu não venho. Mas, eu digo para vocês, de quando eu comecei a falar, aquilo que Deus me mostrava, boa noite, Maris. Olha como as coisas já apertaram. Olha como as coisas já apertaram, vocês repararam? 5 anos já. Desde 2000, foi em 2020 que eu comecei a vir na internet, que eu comecei aqui comecei a contar aquilo que Deus me mostrava, eu comecei a contar, né? Em 2020, foi logo depois de quase começou a abrir, quando começou a abrir o comércio, nem lembro agora. E eu não tinha nem celular naquela época, eu tinha um tablet. E o meu tablet estava vencido, só com 8 GB, não lembro como é que chama lá. Mas é pouquinho, tanto é que ele parou até de funcionar. E Deus preparou até o celular para mim. Eu não tinha condições de comprar o celular e Deus preparou um celular para mim. E ali tudo começou, né? E aí eu comecei. Você vê, 5 anos, né? Como o tempo passou rápido e como as coisas estão se apertando. Tudo que aquilo que a gente achava que era teoria da conspiração já não é mais. Já não é teoria da conspiração, já é verdade. Os meios de comunicação sem ser os, né, da televisão, né, os tradicionais, já estão expondo tudo. Já estão expondo tudo. E agora eles vão começar a nos perseguir. Pode aguardar, não vai demorar muito. Hoje eu vi algo muito interessante sobre o Senaqueribe daqui, que a próxima etapa deles, para o próximo governo deles, se ele entrar, vai ser a perseguição irrestrita a nós na internet, aqueles que pregam a palavra de Deus. Entenderam? Aqueles que pregam a palavra de Deus. Então se preparem, irmãos, porque eles vão restringir a pregação aqui. Eles vão restringir a pregação aqui. Então, cada vez que eu penso em não vir, eu falo, não, tá chegando a hora de paz do Senhor, Miriam. Tá chegando a hora de tudo parar, eu preciso ir, nem que eu esteja cansada. Hoje eu passei um dia bem pesado, mas achei que eu nem fosse conseguir chegar aqui à noite. Mas, glória a Deus, Deus me deu força, tô aqui, vamos em frente, né? Porque o tempo, nós temos que remir o tempo, porque o tempo já tá se esgotando, né? O anticristo já está aí. O anticristo, né, a turma dele, não sei se é ele, mas a turma dele já estão querendo até o prêmio Nobel da Paz, né? Porque ele diz que ele é o homem mais pacífico do mundo, né? Ele é o homem que está colocando paz em Israel, né, e na região. Então ele precisa do prêmio Nobel da Paz. Então vamos ver até onde isso vai dar, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá.
Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que muita gente tem me perguntado. Irmã Ruth, a Bíblia diz, Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Paz, Irene. Ninguém sabe o dia e a hora que ele vai vir, nem ele sabia, né? Nem ele sabe. Mas isso tem muita confusão nisso aí, porque, vou dizer para vocês, eu sempre fiquei confusa nisso. E esse ano Deus me deu esclarecimento que eu aprendi sobre as festas das trombetas. E eu quero passar um pouquinho aqui para vocês daquilo que eu aprendi e o que realmente significa e se Jesus sabe ou não o dia e a hora em que ele virá. Certo? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Se ele diz isso, que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, ele também está falando da vinda de Jesus. Ele também está dizendo que ele deixou dicas na Bíblia de quando ele virá. Mas as pessoas não entendem isso. E tem uma turma das igrejas aí, dos pastores, que eles põem isso na cabeça da pessoa para a pessoa não buscar Deus. Para a pessoa ficar dispersa e não perceber o tempo da volta de Cristo. Shalom, Leninha. Entendeu? Então isso se transforma numa armadilha para muitos crentes que têm medo do arrebatamento porque não estão com as suas vidas preparadas, têm medo de falar da volta de Cristo, porque tem muito pastor aí, eu não estou criticando não, irmãos, eu estou falando aquilo que é verdade, tem muito pastor aí que não pega a Bíblia para ler. Tem muito pastor aí que a Bíblia para eles leem os pontos estratégicos de como deixar o povo dentro da igreja. Eu não estou falando de pastores verdadeiros, estou falando de pastores que... Boa noite, Alexandre. Pastores que não têm compromisso com o Pai. Entendeu? Não tem compromisso. Eles têm compromisso com o salário no final do mês. Quanto eles vão ganhar no final do mês. Então, eles batem lá em Malaquias, né? Que fala do dízimo, né? E aquilo ali não é para o povo, aquilo ali é para o próprio sacerdote que roubava, né? Do dízimo, né? Que era comida. E era para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros e para eles também, né? E eles roubavam, né? E eles ficam nisso daí, e naquela história, né? Você vai ser cabeça e não vai ser cauda, você vai ser isso e vai ser aquilo, né? Porque se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Porque se você der um aluguel, Deus vai te dar uma casa inteira. Então, gira em torno disso. Hoje o Evangelho de Cristo, infelizmente, está girando em torno disso, né? Eu posso falar, irmãos, porque eu já participei desse meio, né? Não gostava, nunca gostei desse tipo de coisa. Participei, saí, vivo já há 12 anos sem igreja nenhuma. Não vou em igreja nenhuma. Não vou. Simples assim, eu não vou. Entendeu? O Senhor me tirou de lá. Então, eu posso falar. Conheço muitos pastores verdadeiros e conheço também muitos que fazem do pastorado o seu cabide de emprego. Eu nunca me esqueço, eu passei por uma igreja, vou contar aqui porque faz parte da mensagem. Eu passei por uma igreja, fiquei 12 anos nessa igreja. E um dia eu fui fazer uma empresa. Eu fui fazer uma palestra, que eu era palestrante de música, né? E nesse dia, um pastor da liderança dessa igreja me deu carona para eu ir para esse lugar, né? Aqui perto de Maringá, porque ia ter lá, todo semestre tinha uma reunião de todos os líderes das igrejas e os palestrantes davam as palestras. E a minha era sobre música. E eu fui com eles, né, com a esposa, com ele, e ele perguntou para mim assim: irmã Ruth, a irmã acredita na fulana de tal? Eu falei: pastor, algumas coisas sim, outras não. Ele falou: e a senhora acha que é certo a igreja adorar essa pessoa, né? Porque até chamam ela de Nossa Senhora, né, fulana de tal.
Eu falei, pastor, eu não aceito isso está errado. Ele falou assim, eu também não. Eu falei, como que o senhor? Aí eu perguntei para ele, como que o senhor tem coragem de dizer que ela é o espírito de profecia que está dentro da igreja? E até dizerem, né, o senhor está no meio disso, o senhor faz parte dessa liderança, dizer que o escrito dela vale mais que a Bíblia. Eu não estou dizendo que ela falou isso, eu falei para ele, mas o que os pastores da igreja falam é isso. E o Senhor faz parte disso. Ele falou, irmã, ser pastor para mim, eu sou empregado. Eu estou trabalhando para a igreja. Então eu divido as coisas, eu não acredito nela, mas tenho que seguir a linha da onde eu estou, porque eu dependo deles para sobreviver. É meu emprego. Eu sou pastor por emprego. Aí eu pensei, então quer dizer que o senhor é pastor por emprego, né? Aí eu pensei comigo, e não por sacerdócio. E um homem que sabia de tudo, ele entendia que aquilo ali, boa noite, Fatinha, ele entendia que aquele falar ali sobre essa mulher aí, né, que ela é uma profetisa, ele sabia que estava errado, ele tinha consciência que a igreja onde ele estava e que eu também estava, entendeu? Paz do Senhor, Rita, estava errada porque colocava essa mulher acima da palavra de Deus, ela como espírito de profecia que está no Apocalipse. E ali eu comecei a observar que muitos dos que estavam ali, eles eram funcionários, vou falar bem uma palavra assim que não deveria falar, mas funcionários episcopais. Não, entendeu? São funcionários episcopais. Então quer dizer que se torna uma igreja filha da meretriz, como a própria profetisa fala nos livros dela, porque ela fala declaradamente que a igreja do homem de branco é a igreja prostituta, mãe de todas as prostitutas pequenininhas que são as evangélicas, entenderam? E dali para frente eu comecei a abrir meus olhos mais ainda. Eu acho que Deus permite para a gente poder, depois que tá fora, né? A gente ter ideia, ter noção do que está acontecendo. Então, irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade. Nós não precisamos pregar a palavra de Deus a troco disso aqui. Nós não precisamos pregar a palavra de Deus a troco de salário. Porque se você vive da obra, o Senhor Ele é o teu pai, Ele é teu marido, Ele é o teu patrão. Ele vai te dar o que você precisa. Se você vive da obra, o teu joelho tem que estar no chão, Senhor. Olha, está faltando tal coisa, está faltando isso, está faltando aquilo. Providencia para mim aquilo que eu tenho necessidade. Ele é aquele que provê. Nós não precisamos, meu irmão, aceitar doutrina e nem fogo estranho que nos leve para Satanás, que façam nos perder a nossa coroa. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos ser trombeteiros da verdade. Como está lá em Ezequiel 33, nós precisamos trombetear a verdade, ainda que isso nos custe a renúncia dos nossos empregos. Presta atenção no que eu estou falando. Ainda que custe a renúncia do teu emprego, renuncia por amor a Cristo, porque Ele vai te dar o que você precisa. Meu irmão, nem que tenha que descer um anjo do céu para te abençoar, Ele vai te abençoar. Tá entendendo? Ele vai te abençoar, mas não se venda por causa de um pedaço de pão. Não se venda por algumas lentilhas no prato. Não faça isso. Não faça isso. Segura firme na veste de Jesus, Ele é aquele que te abençoa. Ele é aquele que te leva ao porto seguro. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou prova viva do que eu estou falando. Eu sou prova viva daquilo que eu estou dizendo. O Senhor nunca me abandonou. Nunca. O Senhor é aquele que tem sido comigo, meu fiel guardião. O Senhor tem sido meu marido, meu socorro bem presente na tribulação.
sabe? E eu tenho o maior prazer de pesquisar a palavra de Deus, de ir atrás das informações e trazer para aqueles que me escutam a verdade da palavra. Mas, presta atenção, eu sou ser humano falível. Eu sou ser humano que você não pode confiar em mim. Porque a Bíblia diz, ai do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então não confia em mim. Tudo que eu falar aqui, você vai lá, como os bereanos, e confirma se eu estou falando a verdade. Deixa eu ver o que a Simone colocou. 2 Coríntios. Vai lá e pergunta se eu estou falando a verdade. Vai lá ler a Bíblia. Vai lá pesquisar se está tudo certo, se essa irmãzinha aqui não está falando coisa errada. Porque nós somos errados, entendeu? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? É isso mesmo, Simone? É segundo, desculpa, estava no primeiro. É 2 Coríntios, segundo. Eu fiquei empolgada que eu tinha já marcado o 1 Coríntios. 2 Coríntios 9, 8, diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. É isso mesmo, exatamente. Nós não precisamos, meus irmãos, nos ter medo daquilo que virá. Não tenha medo, meu irmão. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu já contei para vocês, eu tenho um testemunho, estou até com um envelope na minha mão. Esse envelope aqui foi um milagre que Deus fez comigo. Este envelopinho que você está vendo aqui, ó, foi um milagre que Deus fez com a minha vida. Quando eu mudei para essa casa, eu vou contar mais uma vez, mudei para essa casa. Eu estava desesperada porque eu gastei muito para reformar a casa aqui do lado quando eu saí. E eu mudei em outubro, em janeiro eu não tinha dinheiro. Eu só tinha R$400 para pagar meu aluguel. Somente isso eu tinha. E eu estava desesperada porque era época de férias, sem aluno, e não estava vendendo nada aquelas semanas, que era início de mês, né? Estava quase chegando dia 25. E eu ali em desespero, e eu falava assim pro Senhor: Senhor, eu só tenho R$400 para pagar meu aluguel, falta 300, o que eu vou fazer? E eu ia dormir, e eu confeccionando as peças, né, que eu faço bolsa, essas coisas todas, né, eu faço aqui. E eu fazendo as peças, eu falava: Senhor, manda alguém comprar minhas peças, manda alguém vir aqui comprar. E nada, e ninguém vinha. Chegou dia 20, nada. Dia 21, nada. Dia 22, nada. 23, nada. Dia 24, era um domingo. Eu falei: quem sabe alguém vai para algum aniversário, esqueceu de comprar um presentinho, vai passar aqui para comprar um presente. Porque sempre era assim, chegava domingo, alguém vinha comprar um presente. Que aqui na minha casa era assim, aqui onde eu tô, era onde eu dava aula. E na minha sala era a minha lojinha, entenderam? Era a minha lojinha. Quem quiser ver, eu tenho uma página chamada Ruth Urbinati, aqui no Instagram mesmo. Você vai rolando lá a página, lá para baixo, você vai ver toda a minha lojinha lá. E daí chegou a noite, no domingo, quente que só Deus, tanto calor que tava. E daí eu falei: Senhor, meu socorro não veio, então eu vou agir no plano B. Eu vou pegar amanhã, vou depositar o que eu tenho. Não gostaria de fazer isso, porque o Senhor sabe que o Senhor tem me dado condições de tudo meu tá acertado, mas aqui tá faltando. Então amanhã eu deposito cedinho e falo para a dona da casa que ela aguarde uns dias para eu poder depositar o restante. Eu pago o juro, a correção, né, o que tiver. E assim foi. Quando foi 3 da manhã, eu levantava, porque eu tenho gato, e gato levanta 3 horas da manhã para fazer dar comida para eles, né? Aí eu levantei. E eu vim aqui ver os cachorros, que eles dormem aqui debaixo, dormem, né, aqui debaixo dessa mesa aqui onde eu tô. Aí no que eu vim aqui, tava muito calor, e tava esse envelopinho enfiado assim, de ladinho assim, na grade. E eu falei: uai, um envelope aqui, 1h, 3 da manhã? Meu pai, quem que entrou aqui? Porque os cachorros não latiram, eu tinha 3 cachorros na época.
não latiram. E aí eu peguei o envelope, eu vi que tinha alguma coisa, né? Tava almofadado o envelope. Eu falei, foi a Elza, né? Tem uma vizinha aqui que ela anda de noite, né? Eu falei, foi a Elza que deixou alguma revista aqui dentro desse envelope, só pode ser. Peguei, fui lá dentro, coloquei o óculos. Quando eu abro o envelope, tava R$300 lá dentro. Tava R$300 lá dentro e escrito no envelope, né? O que eu mais já fiquei impressionada é que estava escrito no envelope, confie em Deus sempre. Tá aqui, ó. Para quem quiser ver. Confie em Deus sempre. Quem foi que trouxe isso aqui? Não sei. Até hoje eu não sei quem foi. Mas posso te dizer que se foi um ser humano, Deus enviou ele como um anjo aqui dentro. E os cachorros nem viram. E trouxe aquilo que eu precisava para inteirar meu aluguel. E eu no outro dia, feliz da vida, fui pagar o meu aluguel. Mas não foi só isso que aconteceu comigo, não. Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Mas é que se eu for passar o dia contando aqui, eu vou levar até amanhã contando. Entendeu? Das coisas que Deus fez na minha vida. Das coisas que Deus já providenciou para mim. Entendeu? De eu estar assim, sem nada. Sem nada. Um dia eu estava assim, no desespero não. Porque eu não entrava em desespero porque eu sabia que Deus ia me socorrer. Eu sabia que Deus me ensinou a ficar com o semblante tranquilo. Deus me ensinou que no semblante da gente, Satanás sabe o que nós estamos sentindo. E a gente tem que aliviar o semblante quando você está na aflição. E só conversar com Deus aqui. E eu estava numa situação sem dinheiro nenhum para comprar nada. Não tinha nada. E aquela segunda-feira eu levantei e falei, Senhor do céu, aqui, né? Sem um tostão no bolso, tá certo, eu tenho que estar tudo aí em casa, não preciso de nada. Mas e se acontece alguma coisa, né? E se eu preciso comprar alguma coisa, de repente, eu sem um tostão, pai? E eu só conversando com Deus aqui. Todo conversando com Deus aqui. De repente, eu falando com Deus, parou um carro aqui na frente. Parou um carro com um casal aqui na frente. Desceram e falou assim, aqui mora a Ruth Urbinati? Falei, sou eu. Ele falou assim, eu quero ver o teu trabalho, quero ver o seu trabalho. Falei, pode entrar, entra, né? Aí perguntou das máquinas que eu tinha, se eu dava aula, se eu não dava, aquela coisa toda, né? E como que era, como que não era. E eu ali fui explicando, né? De repente ele falou assim para mim, quanto é a mensalidade do seu curso? Eu falei, olha, cada 4 aulas é R$150. Isso já tem uns 9 anos, mais ou menos. Eu falei, cada 4 aulas, R$150. E as aulas que eu dou são no máximo em 3 pessoas. Ele falou, tá bom, eu vou deixar aqui já pago 4 parcelas para a senhora, para minha esposa poder aprender com a senhora. Isso que a senhora ensina. Esse patchwork aí. Ele falou, eu vou gastar muito de material? Eu falei, não, para começar não, né? Aí com o tempo você vai, né? Você vai gastando. E assim ele me deixou, irmãos, 4 mensalidades pagas. 4, né? Porque ela começou a vir quase todo dia. Então foi rapidinho, foi-se embora. Mas olha como Deus, eu sem um tostão, para nada, para nada. E de repente, do além, para esse carro aqui na frente. E essa moça ficou comigo aqui 2 anos. 2 anos. Quem é que faz isso? É Deus, é o poder de Deus. Por isso, eu não me, como é que diz? Eu não me amarguro, não. Eu somente quando as coisas apertam, eu vou direto no meu Criador. Ele me criou. Ele diz que cuida de mim até o final dos tempos. Então, ele cuida. Ele cuida. Você não precisa. Eu fico vendo esse pessoal que fica pedindo Pix, fica pedindo isso, pedindo aquilo outro. Né? Tem uma pastora aí agora que ela já falou que vai cobrar R$50 mil para pregar. 50 mil reais, chorando porque ela vai agora começar a pregar, porque o salário dela de vereadora, que é 15 mil reais, está muito pouco. Ela precisa ficar pedindo Pix pro povo, ficar se humilhando, pedindo Pix.
Mas eu falei, mas peraí, a palavra de Deus diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quer dizer, o que é que está querendo? Está querendo é ganhar dinheiro, ter dinheiro em sobra, ou está querendo sobreviver? Porque Deus nos dá sobrevivência. Eu não preciso ter demais, eu preciso ter o necessário. E o necessário, glória a Deus, que eu não tenho falta do necessário. Agora, o que ultrapassa disso, eu não preciso. Primeiro, porque Jesus já está para voltar. Então, para que eu quero grandes coisas? Não, eu não quero. Eu quero o necessário. A palavra, o salmista diz, né? Senhor, não deixa eu ter falta, para que, tendo falta, eu venha lançar mão. E na abundância eu venha me esquecer de ti. Entendeu? O salmista pede para não ter falta e nem demais, para que no ter demais venha se esquecer do Senhor e na falta venha lançar mão de alguma coisa, né? Então, meus irmãos, eu digo para vocês, de graça recebei, de graça dai, tá? Esses são aqueles, sabe, a gente, pelo menos na minha vida, é o que eu quero para minha vida. Eu não faço coisas de nada. Não. Eu não quero, eu quero somente aquilo que Deus me dá. E Ele sabe o quanto eu preciso ter, o que eu preciso ter, e na hora que Ele vai tirar também. Entendendo? Mas é isso aí, né? Mas vamos aqui, vamos... Se eu for contar testemunho aqui, meu irmão, fica até amanhã. Porque aí vai aparecendo na cabeça um monte das coisas que a gente passou, né? E a gente vai falando. Mas tá bom. Eu quero ler com vocês 24 de São Mateus, tá? Vamos ler, se você puder abrir a sua Bíblia. Desculpa que eu falei demais, tá, gente? Perdão aí que eu falei demais. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só, a visão dos discípulos era a estrutura do templo, a arquitetura, né? Herodes mandou reformar aquilo porque Herodes era um grande construtor. Eu não sei se vocês sabem disso, mas Herodes era um grande arquiteto. E ele primava por construir coisas absurdas, entendeu? Ele construía coisas assim tremendas, tremendas. E olha só. E os discípulos vendo aquele ouro, aquela coisa toda, né? Ele disse, perguntaram para Jesus, você viu, né? Você viu a estrutura do templo? Jesus, porém, lhe disse, vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Entendeu? Amém, meninas, amém. Eu gosto de contar você, eu gosto para poder animar o povo, né? Para o povo saber que Deus é presente, Deus é Deus de milagres, do passado, do presente e do futuro, tá? Ele está no nosso futuro para grandes milagres que vão acontecer. Se preparem para ver a glória de Deus na vida de vocês. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão se lembrar de mim em pouco tempo. Vocês vão ver Deus operar tanta maravilha no meio de vocês, entendeu? Mas tantas maravilhas vão acontecer no meio de vocês que vocês vão falar assim, bem que a irmã Ruth falou. Pode ter certeza disso. Shalom, igreja, somos nós. Olha aqui, estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus amava o Monte das Oliveiras, né? Por isso que ele vai voltar lá. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Eles ficaram preocupados, né? Porque Jesus falou daquele jeito. Eles todos empolgados com a suntuosidade do templo, né? Na suntuosidade do templo. Shalom, Elaine. De repente, Jesus jogou um balde de água fria neles. Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá. Presta atenção, sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Pode crer, Jaque, que vai acontecer na tua vida em especial, tá? Escuta o que eu tô te dizendo. Na tua vida em especial, porque Deus honra a tua fé e as tuas crianças. Presta atenção no que eu tô, você vai lembrar de mim. Em especial na sua vida. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, presta atenção. Jesus, né, vai ter sinal.
Então, Jesus dá os sinais do que vai acontecer. No tempo que vai acontecer. A gente tem que ter inteligência para ler a Bíblia com profundidade, irmãos. Nós não podemos ler a Bíblia no raso. Nós temos que ler e meditar em cada palavrinha que está aqui. Presta atenção. Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Começou os sinais. Dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Isso aí já acontece desde o tempo dele. Né? A partir da morte dele já começou. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Isso aí também já começou. Não se esqueça que o Apocalipse, na verdade, ele começa, sabe aonde? No Pentecostes. No momento em que a igreja é formada no Pentecostes, ali começa as dores de parto. Ali começam as dores de parto. Não se engane, não pense que as dores de parto começaram agora. Não, elas já começaram lá no Pentecostes. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que ele está falando assim, mas ainda não é o fim? Porque isso é onde ia começar, porque no tempo de Jesus lá, depois que Jesus se foi, as guerras continuaram. Olha o que aconteceu com Jerusalém. Olha o que aconteceu com o povo judeu, foram todos colocados para fora. Nós já tivemos quantas e quantas guerras, né? Quantas e quantas guerras. Isso não é coisa recente, isso é coisa velha. Porquanto se levantará nação contra nação, isso acontece o tempo todo, reino contra reino, desde sempre. E haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Agora, o que está acontecendo é que há um aumento substancial de todos esses acontecimentos. Há um aumento das pestes, boa noite, Tássia, dos terremotos em vários lugares. Vocês podem ver que a terra está tremendo o dia todo. A terra está tremendo todo e não é pouco. É tremor grande, porque um tremor de 4 pontos já você sente. Um tremor de 3, 4, você já sente o chão vibrar. Eu falo para você isso porque eu vivi num país que tremia. Eu vivi na Costa Rica por um tempo da minha vida. E lá a terra tremia todo dia. 3, 4 graus. Quando deu 5,9, o negócio era para derrubar tudo. Shalom, Luciana. Ah, minha irmã, fica tranquila. Olha aqui, ó. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então tem gente que diz que agora nós somos o princípio das dores. Não, meu irmão. O princípio das dores começou lá no Pentecostes. Lá começou o princípio das dores. Então, vos-ão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Por acaso os discípulos não foram atormentados, não foram mortos? Um morreu de ponta cabeça, o outro morreu degolado, o outro morreu arrastado, né, escalpelado, né? O único que não morreu deles foi João, porque Deus livrou ele para que ele pudesse ver a volta de Jesus, como ele falou para os discípulos. E se vocês querem que esse fique até eu vir? Era a volta dele, ele estava vendo a volta dele. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por acaso isso parou de acontecer? Não. Por acaso, quando eu era menina, gente, quando eu era menina, na escola, as crianças não gostavam de ficar perto de mim. Vocês sabiam disso? Quando eu era criança. Porque eu era crente, mas eu era crente daquelas que falavam que eu era crente mesmo. Eu falava até para a professora. Às vezes eu estava lá com dor de cabeça e falava, olha, Jesus cura, viu? As meninas da escola, os pais diziam para elas se afastarem de mim porque eu era crente. Tá bom? Eu era chamada de crentinha. Olha, a crentinha tá chegando. Elas só gostavam de mim mesmo, gostavam de mim não, minhas amiguinhas, elas me suportavam porque eu tinha uma casa de boneca, então elas iam brincar na minha casa, na minha casinha de boneca. Meu pai mandou fazer uma casa de boneca para mim, escrito Vila Ruth em cima. Então eu tinha muita boneca, meu pai era um homem que me dava muita coisa. Eu tinha boneca que vocês não têm noção, Barbie, antes de ter no Brasil eu já tinha.
Não tô falando isso para você para te dizer que eu sou isso ou que não, não. Tô te contando por que as minhas amiguinhas me suportavam e a mãe delas deixava elas brincarem comigo. Porque eu tinha coisas que elas não tinham. Mas elas me odiavam porque eu era crente. Entendeu? Elas me odiavam porque eu era crente. Todo meu aniversário, minha mãe fazia um culto no meu aniversário. E lotava de gente porque o pessoal queria comer os doces da minha mãe. Minha mãe passava uma semana fazendo doce. Doce de tudo quanto é jeito, olho de sogra, brigadeiro. Era uma festa mesmo, de verdade. Então eles iam na minha casa para comer. Mas tinham que ouvir a palavra, porque minha mãe convidava todos os crentes para vir na minha casa e o pastor vinha fazer o culto do meu aniversário. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Por acaso não está se traindo uns aos outros? E uns aos outros se aborrecerão. Por acaso isso não está acontecendo? Por acaso não está? No meio do povo de Deus. Meu irmão, tem determinadas pessoas que não suportam ouvir a gente falar. Eu falo isso porque eu já fui vítima disso. Não suportam ouvir a gente falar a verdade da palavra de Deus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vocês não estão vendo aí? Essa pastora mesmo, apesar que essa pastora que eu falei aí, eu nunca amarrei o meu burro onde ela amarra o dela. Não, nunca amarrei. Primeiro porque... Por que ter a cabeça raspada? Né? Qual é o problema de ter doença? Não é, porque eu já vi ela com cabelo. Mas tem a cabeça raspada por quê? Só tem um lugar que pedem para raspar a cabeça, né? Eu fico já antenada nisso daí, entendendo? E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Você persevera? Você tem capacidade de perseverar até o fim? Presta atenção, é um sinal. Por se multiplicar a iniquidade, por acaso a iniquidade não está se multiplicando? O amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por acaso o evangelho não está pregado em todo o mundo? Irmãos, a internet, o rádio, principalmente o rádio, até no Afeganistão chegam as ondas sonoras do rádio. Estou lendo Mateus 24, entendeu? E o evangelho está se esparramando pelo mundo. Missionários do Brasil, pelo mundo inteiro, pregando o evangelho. Do mundo inteiro pregando o evangelho. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Você quer maior do que isso? Você quer maior do que isso? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Irmãos, presta atenção. Desolação. Por acaso, presta atenção no que eu vou te perguntar. Deus alguma vez chamou o templo de Salomão, Deus chamou de santo? Você já reparou isso? Deus, por um acaso, chamou de santo o templo de Salomão? Não, isso não existe, Leninha. E vou te dizer, meu irmão, aqueles que a mensagem não chega lá, os anjos do Senhor estão indo lá pregar. A mensagem angélica dos 3 anjos que está no Apocalipse. Essa mensagem já começou. Eles já começaram a pregar. Olha, se vocês lerem a Bíblia com atenção, vocês vão ver que Deus em momento nenhum chama o templo de santo. Mas o monte ele chama de santo, o monte santo do Senhor. O templo não, mas o monte ele chama monte santo do Senhor. O que tem hoje no monte santo do Senhor? O que tem no monte santo lá em Israel?
aonde é o monte do Senhor de verdade. Lá tem duas mesquitas e um muro que não pertence ao templo. É um muro romano, é a Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia, que é onde os judeus, né, ortodoxos vão lá e ficam fazendo movimento de relação sexual, que aquilo ali é uma idolatria. Aquilo ali é perverso, aquilo é abominação, em cima do Monte Santo do Senhor. Olha isso, gente. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, não é o templo, é o monte. Quem lê, entenda. Duas mesquitas de Omar, a mesquita do Domo da Rocha e a Fortaleza Antônia, aonde os judeus fazem simulação, aquele jeito deles e aquele trocinho na cabeça deles, aquilo quer dizer Saturno, é o cubo de Saturno. Aquilo é cubo de Saturno. Aquilo é superstição babilônica. Aquilo é apostasia. Aquilo é desolação no lugar santo. O monte é santo. Aquela Fortaleza Antônia, sim, Muro das Lamentações, não tem nada a ver com o templo, nada. Ali era uma fortaleza romana, aonde os romanos ficavam para não invadir o espaço do templo. Porque o templo foi todo destruído. Não ficou pedra sobre pedra que não ficasse derrubada. E até o ouro que tinha eles arrancaram. Entenderam? Presta atenção. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Presta atenção. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Ele está dizendo sobre, isso aqui, ele está dizendo sobre a chegada dos romanos para invadir Jerusalém, para a destruição do templo. Presta atenção. Engraçado que foi 70 anos depois de Jesus. Do nascimento de Jesus até foi 70 anos. 40 anos após a morte de Cristo aconteceu isso. Engraçado, 70 anos, né? Não tem nada de muro santo, ali é idolatria pura. Idolatria pura. E se você ler o que eles fazem ali, né? O sacrifício de galinha, de galo e aquela coisa toda, é coisa absurda. Aquilo ali é idolatria. É idolatria. E aquilo é desolação no Monte Santo do Senhor. O templo não é santo. O templo é feito por mãos humanas. Nós somos o templo de Deus. Aqui é o templo de Deus. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Irmãos, diz que a fome foi tão terrível, o cerco de Jerusalém, que as mulheres comiam os seus bebês. As mulheres comiam os seus bebês. Tá bom? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Você sabia que não morreu nenhum seguidor de Jesus nesse tempo? Porque quando o cerco de Jerusalém a primeira vez, eu não lembro agora não lembro se foi Vespasiano, não lembro agora o nome dele, ele precisou voltar porque tinha morrido, acho que Vespasiano tinha morrido, e aí volta esse, né? Não lembro o nome dele agora. Ele volta para poder assumir o trono em Roma. Quando os cristãos viram isso, né? Quando os seguidores de Yeshua viram isso, eles entenderam que era a hora deles saírem, e eles todos vazaram. Não morreu um no cerco de Jerusalém. Porque eles entenderam a profecia de Mateus 24. Olha para você ver, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Olha isso. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado.
porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A fúria das legiões, quando entraram em Jerusalém com Tito, né, que já é o filho de Vespasiano, acho que é isso, Tito, filho de Vespasiano, quando eles entraram, a fúria deles era tão grande que eles pegavam as mulheres grávidas e colocavam e matavam. Diz que o sangue jorrava como água nas ruas de Jerusalém. E vocês sabem que Anás e Caifás estavam vivos nesse tempo, né? Um deles morreu no muro do templo e o outro foi levado para Roma como escravo. Sabia disso? Porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Está falando de agora. Está falando de agora. Mas por causa dos escolhidos. Quem é os escolhidos? Quem são os escolhidos? É aquele que Deus está chamando para ser reis e sacerdotes com ele. Serão abreviados aqueles dias. Irmã Ruth, uma pessoa me fala que Israel não tem nada a ver com o salmo que fala que uma geração vai de 70 a 80 anos. Tem, sim, é a eleição à figueira. Que não significa que é uma pessoa, não passa muito mais do que isso. Não, nada disso, meu irmão. Essa informação é totalmente errada. Israel está lá, entendeu? Israel completou 77 anos esse ano, tá? Tanto, olha os acontecimentos aí, é só você olhar para o mundo, para você ver que jeito que as coisas estão, entendeu? É só você olhar. É só, a gente tem que ter inteligência para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se completa. Figueira, geração da figueira. Figueira é Israel. Toda vez que Jesus fala de figueira na Bíblia, está falando de Israel. Toda vez. Ele amaldiçoa a figueira. Ele está amaldiçoando Israel. A figueira começa a brotar, a ter fruto. Uma geração da figueira, do povo de Israel. Geração da nação de Israel. 70, 80 anos. Quem te falou isso está te dando informação errada. É gente que não conhece a Bíblia direito. Gente que não estuda a Bíblia. Tá? Mas deixa eu discordar, porque é o seguinte, tem pessoas que elas escutam, elas não leem, elas somente escutam. Nós precisamos escutar e ler, tá? Para a gente poder ter como rebater isso daí, tá bom? Olha aqui, ó. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Presta atenção. Jesus, irmãos, não vai aparecer. Ele vai nos chamar. Ele vai nos chamar nas nuvens. Sobe aqui. A voz de trombeta. Ele vai nos chamar, sobe aqui. Esse Jesus que eles vão colocar aí para aparecer é o Jesus da nova era. É o Jesus que eles querem fazer o povo entender. É o Jesus de todas as religiões. É o Messias de cada religião. Pode ter certeza, projeto Bluebeam vai estar aí. Fazendo, né? Com naves espaciais. Entendeu? É isso aí. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, né? Starlink, né? Gente levantando com um chip na cabeça, gente enxergando com um chip no olho. É a falsamente chamada ciência. Que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Isso aqui que ele está falando é a tecnologia de hoje. Satanás não tem poder de fazer nada disso, mas ele tem agora o poder tecnológico. Ele conseguiu fazer o poder tecnológico dele. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, né? Tem a tal da cama, né? Eu não lembro o nome da cama lá, que tem uma cama que você deita nela e você levanta bom, né? Pois é.
que se possível for enganaria os escolhidos, que é uma média, né? Eu não sei aquela média, alguma coisa assim. Eis que vulo tenho predito, Jesus já predisse. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, presta atenção, que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa vinda que ele está falando aqui, o relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente, vai ser o anúncio da vinda total de Jesus, a segunda vinda, onde ele vai pisar os pés do Monte das Oliveiras. Essa vinda, do mesmo jeito que demorou para ele subir, os discípulos ficaram olhando para ver ele subir, vai ser a descida dele, com relâmpagos para todos os lados. O céu ficando de todas as cores. E Jesus descendo devagarinho sobre o Monte das Oliveiras. E o povo vai correr para os bunkers. Vão se esconder nas pedras. Eles vão fugir da face do Todo-Poderoso. Boa noite, Aline. Vão fugir da face do Todo-Poderoso. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aonde estiverem, vai cumprir lá, como é que chama? Ezequiel 38, que Deus vai convidar as águias para comer carne de reis, de príncipes, carne de soldados, carne de cavalo, tudo da guerra, tá aqui, ó. Entendeu? Presta atenção, meu irmão, abre a tua mente para entender a palavra de Deus. O povo por aí não está entendendo, não quer entender, porque entender a palavra de Deus dá trabalho. São horas de meditação. Não, estou lendo 24 de Mateus. São horas de meditação. Isso aqui não é qualquer hora. Eu leio 24 de São Mateus há quanto tempo? Se você pegar as lives que eu já fiz de 24 de São Mateus, cada live tem uma diferença. E gritante. Porque o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Olha isso, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, presta atenção, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Essa aflição ela já começou agora, dia 7 de dezembro, ou dia 7 de setembro de 2025, a lua de sangue que houve nesse dia deu início à grande tribulação. Mas ela não vem de uma vez, ela vem devagar e com o tempo ela vai aumentando de tamanho, para que os salvos aguentem. Não é para os ímpios que está sendo feito isso, é para os salvos. Porque nós vamos passar a tribulação. Nós vamos passar a grande tribulação. Nós só não passaremos a ira do Senhor aqui. Mas a grande tribulação, sim. Então o Senhor vai nos dando agora as estratégias, ele vai nos movimentando para orar por estratégia de passar até o final. É o que nós temos que entender. Mas ler a Bíblia dá trabalho, entender dá trabalho, dá trabalho. A lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Hoje está tendo uma chuva de meteoros aí, né? Muito forte. Foi anunciado hoje. E as potências do céu serão abaladas. As potências do céu serão abaladas. Por quê vai ser abalada? Porque é no momento em que Jesus está vindo. É o momento final da ira. Presta atenção, meu irmão. Então, olha aqui, ó. Olha aqui para você ver. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os raios e trovões é o que antecede ao sinal do Filho do Homem. Agora vai aparecer o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, porque ele vai descer devagar, o sinal dele vem vindo como uma mãozinha pequena. Lembra quando, eu acho que Elias, que mandou o rapaz que acompanhava ele olhar para ver se a chuva já tinha chegado?
Ele foi uma vez, não vinha. Foi a segunda, não vinha. Na terceira ele disse assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, isso é um sinal. Isso é um sinal. Elias, né? Obrigado, Simone. Isso é um sinal de Deus no céu. Ele via uma mãozinha, a nuvem era do tamanho da mão de um pequenininha. É isso que eles vão ver, mas os céus vão estar relampejando para todos os lados. Eles vão ficar enlouquecidos. Os ímpios vão se moldando conforme o mundo vai se revolucionando, mas os salvos resistem aos moldes do mundo, às ordens do rei. Exatamente isso, minha irmã. Exatamente isso. Já havia a maioria dos pastores escatológicos falando que não vamos passar da grande tribulação. Nós não vamos passar a ira, mas a grande tribulação sim. Por isso ela está começando devagar, para que nós tenhamos tempos de orar e ter a estratégia do Senhor para nos defender. Entendeu? Nos defender. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele não foi levado entre as nuvens para o céu? No Monte das Oliveiras ele foi envolto em nuvens e foi subindo? Não foi isso? Então, e o que os dois anjos falaram para os discípulos? Assim como vocês viram ele subir, assim vocês vão ver ele descer nesse mesmo lugar. Só que agora ele vem com todos os seus santos, santos anjos e santos escolhidos, herdeiros da vida eterna. Ele vem com todos. Olha aqui, ó. Então se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Onde está escrito isso aqui? 14 de Zacarias. Leia 14 de Zacarias. Para você ver, lá está o relato exatamente desse momento. Lá em Zacarias 14 está o relato deste momento. Lá diz que ele vem com todos os seus santos e pisará no Monte das Oliveiras que vai se partir ao meio, para que o povo de Israel possa correr por dentro dele e se salvar dos seus inimigos. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Só que esses escolhidos aqui não são os que já estão com ele. Não, esses são aqueles que não aceitaram a marca da besta e se esconderam nas cavernas da terra, se esconderam nas extremidades da terra. São escolhidos judeus, entenderam? Israelitas, que ele vai mandar buscar nos 4 cantos da terra. Olha aqui, ó. Nos 4 ventos, não é a igreja. São aqueles que vão perseverar até o fim. Até o final do anticristo. Não vão se render à besta. Não vão se render ao anticristo. Eles vão estar nos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Isso aqui vocês já sabem. Parábola da figueira. Ela já brotou. Pode uma nação nascer num só dia? Está lá em Isaías. Acho que Isaías 60, 66, um dos dois. Israel nasceu num só dia. E já tem folhas, não tem fruto, mas tem folhas. Brotam as folhas, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes, Isaías 66, né? Obrigado, Simone. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração é? Da figueira, do povo que está vivendo a figueira, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Agora presta atenção nisso aqui que eu quero te mostrar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe.
Você sabia que a festa das trombetas é chamada festa do dia, a hora, ninguém sabe? Pois é, eu também não sabia, eu fiquei sabendo esse ano. E eu fui estudar sobre isso, né? Fui pesquisar. E quando a lua nova, quando ela aparece, o primeiro filete de lua, né? A lua negra, quando aparece o primeiro filete dessa lua, tem que ter 2 testemunhas para certificar que a festa das trombetas começou. Entendeu? 2 testemunhas. Não parece 2 testemunhas do Apocalipse, não? Estamos na geração da figueira. Estamos no ano calendário gregoriano 77, ano 77, né? Presta atenção, irmãos. Quando aparece o filetezinho, leva até 2 dias para aparecer. Por isso a festa chama-se o dia e a hora, ninguém sabe. Porque ninguém sabe o momento de começar a tocar as trombetas. Nem os anjos do céu. No Antigo Testamento fala de 2 figueiras. Lá em Zacarias fala sobre ela, das 2 testemunhas, né? Fala as 2 oliveiras que estão lá em Zacarias também fala. Os 2 candelabros, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Nem o filho, mas unicamente o pai. Agora vamos lá. Nem o filho, enquanto era homem, não sabia. Mas ele, sendo Deus e estando à destra do Pai, ele sabe. Claro que ele sabe. Claro que ele sabe. Meus irmãos, Jesus está tratando aqui como homem. No momento que ele é recebido nos céus e está à destra do Pai, ele é Deus. Está entendendo? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam Noé entrar na arca, porque eles estavam atarefados em trabalhar demais, em ficar ricos, em casar, em ir para a festa rave. Eles estavam aprontando todas. Não perceberam até que veio as águas do dilúvio e os levou a todas. O Apocalipse está mostrando a palavra que foi revelada desde o Antigo Testamento, exatamente. Para ver, né, pastor, que um lado, a velha aliança confirma a nova e a nova confirma a velha, né? Que coisa mais linda. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. O povo de Deus estará guardado na arca. A arca é Cristo, nós já estaremos com Cristo nesse momento. Então, estando 2 no campo, um será levado. Levado para onde, Manrute? A água não levou os que não iam se salvar? Então, o fogo, a morte, vai levar eles também para o abismo. Aqui, ó. Estando 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Aquele que vai para o abismo, porque a terra foi feita para os homens. A terra foi feita para os homens. Graça e paz, Andréia. A terra foi feita para as nações. As nações que não tiveram a marca da besta e não adoraram a besta, elas vão ficar. E o resto do povo que tem a marca da besta vai ser levado. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, a que tem a marca, e vai ser deixado aquela que é da nação que não tem marca. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Você não vai saber a hora, mas você vai saber o tempo, porque ele deixou os sinais para nós olharmos o tempo. Está aqui. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a vigília da noite, que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso estáis vós apercebidos também,
Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mas quem, irmã Ruth? Porque eu penso na volta de Jesus todos os dias. Eu também. Mas não é a gente. São eles. São eles que rejeitam a Cristo. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sabe quem são esses? São os mornos. Os mornos que estão dentro da igreja não querem ouvir a voz de Deus. Dá trabalho ler a Bíblia. Não querem a palavra de Deus. Querem viver na mesmice, né? Jesus vai dar o carro, Jesus vai dar isso, Jesus vai dar aquilo, porque o Brasil vai ser próspero, porque o Brasil vai ser o país mais rico do mundo. É isso aí que eles querem. Dá trabalho falar da volta de Jesus, todo mundo sai correndo. Eu vivo sozinha, porque ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, porque eu falo da volta de Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, vigiando, trabalhando, mas vigiando, a hora que o mestre vem. Vão me ensinar o contrário, de levar um e deixar o outro, mas é lindo. É, minha irmã, mas é isso aqui, minha irmã, é isso aqui. Um vai ser levado para o lago de fogo e o outro vai ficar na terra, que são as nações que vão passar o milênio. Quando você entende o milênio, você entende isso daqui. Tá vendo por que a gente precisa estudar a palavra? Entendeu? Exatamente, Joelma, não querem a volta de Jesus. Gente, a volta de Jesus dá trabalho. A volta de Jesus dá trabalho. Dá trabalho você estudar, dá trabalho você se santificar, dá trabalho você colocar a tua vida em ordem. Dá trabalho. Dá trabalho. Em verdade vos digo que, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quer dizer, você vai reinar com Cristo. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo. Essas são as igrejas que estão aí se perdendo, que os pastores não falam nada para elas. Daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Porque ele não está esperando, ele não quer. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O encontro das pessoas do templo que eu frequentava, e quando falo sobre a volta de Jesus me deixo falando sozinha, exatamente. Querem a bênção e não o abençoador. Exatamente isso daí, minha irmã. Exatamente isso. Eu, na minha família, é desse jeito. E nem converso mais comigo, porque eu falo só da volta de Jesus, né? Por isso, muitos não querem estudar sobre a volta, porque você faz analisar, e muitos não querem abandonar seus pecados de estimação. Exatamente. É como ela disse aqui, ó, nós temos que analisar a palavra, nós temos que mergulhar na leitura da palavra. Quando você entende o milênio, Mateus 24 fica fácil de você entender. Entenderam? Quando você entende que as nações vão habitar na terra, que aqueles que não levaram a marca da besta vão habitar na terra, você entende isso daqui. Um será levado para onde? Para a perdição. O outro será deixado para habitar a terra. Tá entendendo, irmãos? Quando a gente entende isso, nós conseguimos decifrar 24 de Apocalipse. Fica fácil. Agora eu quero ler com vocês 15 de Coríntios, do versículo 50 para frente. Presta atenção aqui. Nós já aprendemos que a festa das trombetas é o que Jesus disse. Daquele dia e hora ninguém sabe. Presta atenção. O dia e hora ninguém sabe. Esse é o nome da festa das trombetas. O dia e hora que ninguém sabe a hora que vai começar. Ninguém sabe. Agora presta atenção aqui no que Paulo diz, ó. Diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. A igreja somos nós. Ah, tá. Deixa eu seguir aqui. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Presta atenção.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Marca isso aqui, marca aí. Versículo 52 de 1 Coríntios 15. Marca isso, marca aí na tua Bíblia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Olha o que eu vou ler para você aqui agora. Olha o que eu vou ler para você aqui agora. O toque da última trombeta. A expressão última trombeta é usada por Paulo no Novo Testamento para se referir ao som que anunciará o arrebatamento e a ressurreição. Este momento é o último toque da trombeta, também chamado como abrir e fechar de olhos, que é o último toque da trombeta, é o momento em que, como é que diz? O sol está se pondo. A última trombeta é tocada no abrir e fechar de olhos, o sol se pôs. A festa das trombetas tem 2 nomes, um para iniciar, dia e hora que ninguém sabe. A hora de encerrar, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta. Entendeu? Que simboliza o pôr do sol, quer dizer, a nossa angústia vai acabar. Num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Olha aqui, ó. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não, ele cita, Alexandre, a festa das trombetas. O que ele está citando é a festa das trombetas. Agora vamos lá. Por que Jesus está citando a festa das trombetas? Presta atenção. Jesus nasceu na festa de tabernáculo, certo? Então Jesus tabernaculou conosco. Jesus morreu na Páscoa. Jesus é o pão sem fermento. Ele foi colocado 3 dias no seio da terra. Jesus ressuscita nas primícias. Ele é a primícia dos mortos. A igreja se dá no Pentecostes. Sendo desse jeito, e você lendo 24 de Mateus e 2 Coríntios 15, versículo 52, fica claro que a festa das trombetas, o tempo da festa das trombetas é o tempo do arrebatamento. Não sabemos o ano. Não sabemos o ano, mas sabemos que está muito próximo. Nós temos 530 dias para terminar. Nós temos 530 dias para terminar a geração da trombeta, da figueira. Entendeu? Exatamente, temos a indicação do mês. Pode ser setembro a outubro. Setembro a outubro, dependendo quando será a festa. Entenderam? Então, seguindo isso, nós vemos que Jesus vai cumprir agora a festa das trombetas e ele vai cumprir em seguida. Por isso, ó, presta atenção, ele cumpre a festa das trombetas. 10 dias depois é Yom Kippur, que é a festa do arrependimento, do perdão, que é quando ele vai vir com todos os seus santos, pisar no Monte das Oliveiras e se reconciliar com o povo de Israel. Esses povos, esses escolhidos que ele manda os anjos buscarem nos 4 cantos da terra, são os israelitas que estão esparramados nos cantos da terra, fugindo da besta, do falso profeta e do anticristo. Fugindo da marca da besta. Gente, é só a gente raciocinar. É só a gente pensar. Entendeu? E você vai ver tudo. E por que que a única festa que será comemorada no milênio é a festa dos tabernáculos? Por quê? Porque quando passar o milênio em que a morte foi tragada pela vitória, foi vencida, né, pela vitória, o Senhor Deus Todo-Poderoso descerá do céu com a nova Jerusalém e tabernaculará na terra.
Ele habitará na terra com os homens. Não vamos mais precisar do sol, não vamos mais precisar da lua. Entenderam? Não precisamos mais de nada. Porque ele é aquele que vai viver conosco, que vai ser o nosso sol. Não haverá noite mais. Deus fala, eu os espalharei e eu os trarei de volta. Exatamente, pastor, exatamente isso. Eu os espalharei. Deus espalhou. E vai ficar mais espalhado ainda a hora que suba, a hora que apareceu o homem aí fazendo o que vai fazer, né? Vão ficar mais sumidos ainda. E Deus vai trazer eles, né? Diz que vai trazer até de navio. Até de navio. Vai trazer os anjos do Senhor, vão recolher eles. E vão trazer de novo para a Jerusalém de Deus, para Israel de Deus. Aí Abraão vai ver tudo aquilo que ele morreu na esperança, né? Abraão morreu na fé. Ele não viu. Mas você já parou para pensar quando Abraão ressuscitar e ver tudo o que Deus prometeu para ele, o tanto de gente, as estrelas do céu e a areia do mar? Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa mais maravilhosa que vai ser? Quando Deus fala para ele, né, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. As estrelas do céu são os escolhidos, os separados para a vida eterna, né? Aqueles separados para ser reis e sacerdotes com Cristo. Eles não vão ter conforto em nenhum lugar para não se acomodarem e voltarem para a terra deles. Exatamente, vai exatamente isso. Porque eles não podem voltar, porque tem que cumprir a profecia. Né? Então nós ficamos olhando para tudo isso, gente. É maravilhoso. Você vê a palavra de Deus se cumprindo, né? E o Senhor fala, né? As estrelas do céu e a areia do mar. A areia do mar são as nações. As nações que vão viver, não com corpos glorificados, mas eles vão ter corpos do Éden. Do que teria no Éden. Entendeu? Ah, vai ser maravilhoso. Não tem dúvida que vai ser tremendo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar alertas. Por isso, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Por isso, vai valer a pena passar o que tiver que passar, né? Vai valer a pena estar com Cristo. Vai valer a pena, meus irmãos, em nome de Jesus. Fica firme com Jesus. Não larga da veste de Cristo. Não larga. Não por nada nesse mundo. Por nada. Podem te oferecer ouro em pó. Não largue de Cristo. Porque lá nós vamos viver numa cidade em que as ruas são de ouro. Você já parou para pensar na praça da cidade, que coisa mais linda que vai ser? Você vai sentar em pedras preciosas. Você vai fechar a porta de pérola, né? As portas vão ser de pérola. E as casas, então, né? Como será que vai ser nossas casas? Será que vai ter tudo ouro lá dentro? Acho que vai, hein? Nós não vamos precisar andar com ouro pendurado no pescoço, não. Nós vamos viver no ouro. Nós vamos viver nas pedras preciosas. Tudo que esses homens hoje aqui brigam para ter, roubam para ter, lá vai ter em abundância. Lá vai ser o cotidiano. As panelas, né? Eu acredito que vai ter panela de ouro, porque nós vamos comer lá também, né? Entendeu? Então, nós temos que ficar firmes com Jesus. Não largue das vestes de Jesus por nada. Fica firme. Aguarda o movimentar das águas. Aguarda, meu irmão. Porque Jesus está voltando e não vai demorar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo por essa passagem maravilhosa que é Mateus 24 e 2 Coríntios 15:52, onde nós aprendemos qual é o momento que o Senhor vai voltar, através da leitura da palavra. Não foi revelação nenhuma revelação, não, a leitura da palavra identifica. E eu te peço, Senhor, eu vou orar pelos aqueles homens e mulheres que ainda não entenderam o que é a palavra de Deus, ainda não entenderam o que é
ler a palavra de Deus na sua essência, ler a palavra de Deus na sua profundidade, ler a palavra de Deus com humildade, pedindo a Deus para nos ensinar. Eu te peço, Pai, entra nas igrejas, entra nos pastores de verdade, que eles possam vir para a tua glória, que eles possam, como o pastor Luiz que está aí, como o Etienne também, não sei se ele está aí agora, mas ele também é pastor, está aqui ouvindo a gente, que eles possam levar essa palavra cada dia mais, a palavra da verdade, que outros pastores possam se levantar e fazer o mesmo, como já tem muitos que fazem, mas que possa esse corpo engrossar de homens que conhecem a palavra, conhecem de verdade a palavra, possam, Pai, engrossar as fileiras dos trombeteiros da palavra de Deus. Nós estamos trombeteando, estamos gritando, Jesus está às portas, Jesus está vindo. É tempo de se consagrar, é tempo de buscar, é tempo de limpar as vestes, é tempo de se preparar, porque nós veremos a volta de Jesus. Nós ouviremos o som da trombeta, sobe para cá. É uma voz de trombeta. Ela vai soar e vai ressuscitar os mortos incorruptíveis. E nós que estivermos vivos seremos levados em seguida. Pai, eu te peço, nos dá a capacidade de ouvir, de ler, de entender, de poder transmitir para os teus filhos com fogo na nossa palavra, o fogo da palavra. Que nós possamos ter na nossa boca a espada do Espírito Santo que corta de um lado e do outro. Para que nós possamos incendiar o coração dos nossos irmãos para a tua vinda, como o nosso coração é incendiado com a tua vinda. Que os meus irmãos possam cada dia mais se voltar para o Senhor, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que vai faltar aqui, o que faltar, Deus vai acrescentar. Mas que nós possamos confiar que o Senhor está vindo e não vai demorar. Nós estamos aí vendo todos os anúncios que a volta de Jesus é muito próxima. Nós estamos sentindo na nossa pele, nós estamos sentindo muitas das vezes o peso do dia. Nós estamos sentindo muitas das vezes o peso da opressão maligna sobre a terra. E esse é um sinal que Jesus breve voltará, porque Satanás é vindo até vós com grande fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. E ele não gosta daquele que trombeteia a palavra de Deus. E nós te pedimos, Senhor, guarda os teus filhos, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Sê conosco, Pai. Eu te peço, entra na casa dos meus irmãos, provê a necessidade dos meus irmãos. Provê, Pai, tudo aquilo que eles necessitam para terminar os últimos dias. Não deixa, Pai, o teu povo na confusão, mas atende o pedido daqueles que são fiéis a Ti, que são sinceros contigo e que estão buscando ter uma vida na Tua presença, uma vida de fé, uma vida de justiça. Guarda-nos, Pai, porque em Ti confiamos. Guarda os meus irmãos, livra todos do mal, do perigo, do mundo invisível. Que nós possamos estar guardados debaixo das Tuas mãos. Te louvamos, te agradecemos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que vocês possam ter entendido a mensagem que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Que vocês possam ter a chama da palavra de Deus dentro de vocês, que possa queimar e que vocês possam a cada dia mais, né? Que nós possamos, né? Não é vocês só, é nós, né? Que nós possamos estar com as nossas vidas diante da presença do Pai, buscando o reino que não passará. Aqui vai tudo passar, aqui vai acabar, já está acabando. Mas lá não vai passar. Lá será para a eternidade. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.